Oi, eu sou a Misalene Guilherme, eu sou pesquisadora, professora, arte educadora, atriz, dançarina, coreógrafa, intérprete desse universo que é o forró. Mais especificamente forró, né? Mas eu sou da dança de salão de um modo geral e das danças sociais. Mas eu me dedico a estudar forró há mais ou menos 10 anos e todos os intermeios da cultura popular. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que é o forró, né? Então, uma das coisas que eu encontro nesses 10 anos de pesquisa é esse mergulho, essa busca, esse anseio por encontrar um significado para o que vem a ser o forró. Então, dentro desse estudo, a gente começa a ver que o forró, ele é muita coisa. O forró é onde eu danço, o forró é uma música, é um gênero musical, o forró é um imenso guarda-chuva que compõe outros e abarca outros e outros subgêneros, inclusive o próprio forró. Então, para agora, a gente vai começar a entender minimamente o que eu tô querendo falar sobre forró, né? Pra gente entender que o forró, ele é múltiplo. Ele é um grande guarda-chuva que vai acolher o shot, que vai acolher o baião, que vai acolher chachado, que vai acolher rojão, que vai acolher marcha junina, que em alguns cantos é conhecido como quadrilha. O forró é esse universo que vai acolher também o forró como um subgênero. Então a gente vai começar a falar sobre cada um deles. Então a gente vai começar a identificar esses subgêneros do forró. Por que, Rayane? Por que isso é tão importante para a comunidade dançante, né? Que é o meu principal foco de atuação. Porque aí eu consigo identificar como é que a gente vai inserir a corporeidade desse dançarino. Atualmente está vindo uma crescente de busca e aprofundamento na cultura popular. E aí a gente percebe que são corpos que são colocados dentro do universo do forró e a gente precisa entender bem onde é que a gente vai colocar esse corpo com essa qualidade corporal. Porque vai ter alguns momentos que são mais propícios para isso e vai ter momentos em que esse corpo ele não vai caber, é como se não encaixasse, né? Mas a gente precisa dançar conforme a música? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Dentro do universo da cultura popular, dentro dos brincantes, dentro do universo da dança de salão, dentro do universo das danças sociais, a gente dança com a música. Mas tem na contemporaneidade, a gente pode dançar sem a música. Ok, né? A gente pode falar do no dance, que é um movimento que eu vou dançar sozinha, eu vou dançar a partir dos meus pulsos, dos meus ritmos internos. Mas a dança ainda social, popular, de salão, ela ainda bebe dessa comunhão entre dançarinos e música. E aí eu digo condutor, receptor e música, né? Que não necessariamente precisa ser homem e mulher e não necessariamente precisa ser dama e cavalheiro. Enfim, vamos lá. A primeira coisa que eu quero colocar é as diferenças existentes na maneira de se tocar forró. E aí eu vou me dedicar especificamente ao forró que a gente chama tradicionalmente de forró pé de serra. Dentro desse leque do forró pé de serra, porque a outra característica do forró, principalmente aqui em Fortaleza, como forró eletrônico, ou há outro tipo de forró aqui em Fortaleza que a gente chama forró de gafieira, que é uma outra vertente do forró que já tem mais de 60 anos aqui em Fortaleza, Ceará. A gente vai se dedicar a esse primeiro recorte para essa primeira aula, né? Então, dentro da perspectiva do forró pé de serra, há algumas maneiras de se tocar. Dentre eles, eu tenho coco, então eu vou ter um forró cocado, ou seja, um forró com influências do coco. E o coco é esse subgênero aqui. A gente precisa entender que dentro de cada região,
vai ter cocos em específico. Aqui dentro de Fortaleza tem vários cocos, ou seja, várias comunidades que abraçaram o coco e desenvolveram eles. E cada uma delas vai ter uma especificidade no cantar e no dançar, na maneira que o brincante vai desenvolver esse coco. E eu preciso começar a diferenciar minimamente que existem cocos de praia e coco de sertão. E cada um deles vão ter suas características em específico. Mas a nossa aula aqui não é de coco, pode ser uma próxima aula. Aqui a gente vai entender minimamente o que é que está dentro desse guarda-chuva imenso que é o forró. Então, esse tipo de forró é um forró com influência de coco, por exemplo. Dentro dessa música, a gente consegue perceber que a primeira célula que tem ênfase é uma célula que parece que está atacando. E na dança, a gente usa isso como qualidade corporal. Então, para eu, enquanto dançarina, geralmente essa abertura que faz de lado, a abertura da perna que inicia, ela entra com um movimento muito mais enfático de quem está produzindo essa dança, para responder o que o zabumba ou a caixa tá sugerindo. Então, nessa comunicação, eu vou ter movimentações muito mais afoitas, muito mais de espreita, muito mais de jogo de brincadeira, um jogo rápido, um jogo de ataque. Ok? Então, vamos para o segundo subgênero do forró, escolhido por mim aqui, mais a nível didático, né? Não é que eles surgiram nessa ordem, mas muito mais para a gente entender na perspectiva, a partir do meu olhar, a partir da minha perspectiva sobre baião. O baião é extremamente dançado, ele vai ser um dos ritmos muito produzidos e geralmente as pessoas confundem um pouco quando estão falando de baião e forró. E aí eu venho pra cá para salientar algumas diferenças, né? É muito comum que no senso comum as pessoas, quando querem uma música mais agitada, mais enérgica, que a gente chama aqui mais chibateada, né? Eufórica, potente, rica em instrumentação, a gente diz, toca um baião, né? Ou toca um forró. E aí a gente precisa entender que quando a gente quer esse tipo de dança, esse tipo de música, para ter uma dança mais enérgica, a gente está falando do forró e não necessariamente do baião. O baião é um subgênero do forró que traz como ritmo um andamento bem mais lento. Ele vai acentuar na segunda nota do zabumba, né? Então, diferente do coco, que a primeira já ataca, o baião vai atacar na segunda. O que vai possibilitar para o dançarino uma dança muito mais de balanço, uma dança muito mais de espera, porque uma perna vai estar se posicionando e depois a outra vai estar juntando, né? Então, em vez de um ataque como o coco propõe, o baião propõe muito mais um balançar. Já o forró, como terceira categoria, é sim esse ritmo mais enérgico que vai puxar mais do dançarino, porque a gente vai ter na dança uma reprodução do que é a instrumentação. É um ritmo que tem uma cadência um pouco mais acelerada, ele vai ser mais enriquecido de instrumentos e esses instrumentos vão estar alternando e produzindo variações. Então, o forró, ele vai ser, sim, esse ritmo mais enérgico. Então, quando a gente tá numa festa e quer uma música mais pra cima, a gente diz, toca um forró. E o forró aqui vai entrar não mais como esse grande guarda-chuva, mas sim como um subgênero do forró, tá? A gente pode falar também que em alguns baiões, que em alguns forrós, vai ter influência do chachado. E o chachado vai ser essa célula aqui. Percebe que ele pertence a uma categoria um pouco mais enérgica, assim como o forró, e ele vai ter uma reverberação no bacalhau.
E isso vai produzir um movimento do corpo mais repicado, mais sincopado, ou seja, é um corpo mais caqueado. Ele pede uma energia, ele pede uma dinâmica muito mais intercortada. Já o rojão, ele tem uma característica mais sambada. Desde a sua origem, por causa das montadoras e das edições do rojão, por colher músicos do Rio de Janeiro, ele apresenta a incorporação de outros instrumentos e da sonorização que vem do samba. Então a gente vai notar que tem uma sobreposição de dois estilos musicais, né? De dois ritmos, o forró e o samba, trazendo também a utilização de outros instrumentos como instrumentos de corda, como o cavaquinho, como o violão, como o bandolim, ok? Se a gente for pro nosso último e derradeiro, a gente vai ter a marcha ou quadrilha junina, ou como a gente costuma chamar aqui em Fortaleza, Ceará, o arrasta-pé. O arrasta-pé vai ser um ritmo festivo. Eu já falei pra vocês que ele tem um mês do ano dedicado para ele, e a gente precisa, acredito eu, se dedicar mais a ele enquanto dança, porque a gente ainda enxerga o arrasta-pé como uma dança que só dá para dançar em coletivo. E eu acho que ele é um dos ritmos mais inclusivos, né? Dá para se dançar em todas as idades, ele tá diretamente ligado à folia, à animação, à descontração. E a gente precisa entender que ele também é possível de ser dançado a dois e que tem um leque de oportunidades. O andamento dele vai ser mais rápido e a gente vai escutar um pouquinho para a gente entender. Ok? Eu acho que é isso que eu tenho para passar nessa primeira aula. Espero ter comunicado para vocês. Outras oportunidades virão e agradeço muito a esse privilégio de poder compartilhar um pouquinho dessa pesquisa. Um beijo e até mais!